Gênesis, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse versículo 3, antes de continuar, só um detalhe aqui, ó. O capítulo 1, 2 também, de Gênesis, nos fala da criação, né? O 1, capítulo 2, a criação. Então, nós vamos ver uns detalhezinhos que às vezes não é muito relevante, mas eu acho importante. Essa palavra criou, para nós, nas Bíblias, muitas vezes, está como criou, mas no original são 3 palavras. Uma é bara. Bara quer dizer criar, no sentido de trazer à existência algo que nunca existiu antes. Então, como nós vimos lá, no princípio Deus criou os céus e a terra. Como? Ele fez aparecer, vamos dizer assim. Ele fez do nada, ele fez isso aí. Então ele fez o quê? Ele fez bara. Outro é asa, quer dizer fazer. É o pegar algo que já existe e fazer uma outra coisa. E a outra é iazar. A palavra, na verdade, é formar. É pegar algo também que já tem e vai remoldá-lo com um fim específico. Essas 3 palavras distinguem o capítulo 1 e 2 de Gênesis. Estou dizendo isso já porque nós vamos observar algumas coisas aí. Então nós voltamos ao caos ali. Então vamos lá. Versículo 3. Então, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Então o que aconteceu? Nesse caos que estava aqui, nessa escuridão, essa penumbra toda que estava aí, inclusive, irmãos, nós vemos, por exemplo, a Lua, você vê que ela é rajada de meteoros. E a Terra também era assim, sim. Há não sei quantos milhões de anos caiu um meteoro que acabou com tudo. Verdade? Eu acho que sim. Porque aqui era uma confusão total. Os astros que existem por aí, existem também crateras neles, porque os meteoros ficavam voando, né, que é o lixo espacial. O lixo espacial fica voando por aí, vai batendo, vai... Mas isso era assim. Porque no versículo 3, Deus veio nesse lugar aqui e disse, haja luz. Ele veio nesse caos, logicamente, por isso que ele disse, haja luz. Que essa luz é a luz dele, é a presença dele, porque Deus trabalha na luz. Então ele trouxe luz e ele veio a esse lugar para botar ordem no universo. Ele veio aqui para colocar ordem. Então, esses meteoros, essas coisas que ficavam vagando, batendo uns nos outros aí, nos planetas, cessou. Ele colocou ordem. A Terra sempre foi, desde o princípio, o centro da atenção de Deus. Porque a Terra, se nós formos ver, ela é um cisco no meio desse universo. É um cisco no meio do universo. Mas Deus escolheu a Terra para cumprir na Terra aqui os propósitos. Porque o homem é os propósitos de Deus. O homem é que fica saindo, procurando alguma coisa fora, não vai achar nunca. Não existe vida no sentido humana em outros planetas. E nem ET também. Eu não falo de ET. Essas aparições, creio eu, que existem, é o diabo. Satanás, até a forma que eles aparecem é bem coisa de demônios. Né? Penso eu que não tem nada a ver com ufologia, na verdade. Né? O nome é ufologia, mas que também são outras coisas. Então, nesse capítulo, do versículo 3 ao 31, que é o capítulo 1, aí, o final dele, nós vamos ver sempre o verbo presente. Os versículos 1 e 2, como eu já disse, é passado. Né? A ação é passado. Versículo 3 em diante, a ação é presente. Deus disse, haja, não é? Então ele está fazendo algo. E ele faz o quê? Agora ele vai criar o quê? Primeiro dia, o que ele fez aí no primeiro dia? E disse Deus, que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o primeiro dia. Primeira coisa que realmente é um princípio divino de Deus, luz e trevas, separar essas coisas. Só que essa luz que ele trouxe ainda era o quê?
a sua manifestação, porque no quarto dia é o que ele vai fazer. O quarto dia é o capítulo, versículo 14, né? 1, 2, 3, 4, lê o versículo 14, por favor. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi a parte meia. Isso. Então, nesse quarto dia, tá, aí sim, ele colocou luz nos luzeiros para ser luz para a terra. E criou o sol também. O sol não tinha sol. Ele que deu luz a isso aí. Colocou as estrelas. Ele fez isso. Daí sim ele fez esse universo do qual está escrito que os céus manifestam a glória de Deus. Porque ele fez isso. Nas trevas ele fez isso aí. E ele colocou os luminares para fazer distinção do dia e para governar o tempo também. Fala isso no 14? Como é que fala? Sejam eles luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, para que eles sejam para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. O que é sinais? Que sinais é esse? Para dividir os tempos, né? O que tinha era nada aqui, eram umas trevas, um caos completo. Então o Senhor veio e colocou luz e colocou em ordem, e ele colocou o quê? Nós estamos entendendo. O que nós entendemos hoje é que Deus fez o quê? Ele pegou a terra, ele fez um movimento de rotação e fez um movimento de translação. Pôs o Sol como centro do nosso sistema solar, que é chamado sistema solar, e esses astros que giram em volta para o quê? Para fazer as estações, o ano, não é isso? Então, não existia isso aí. Passou a existir aqui. Isso quanto tempo atrás, irmãos? 6 mil anos. Agora sim eu vou dizer para vocês que são 6 mil anos que ele fez essa reconstrução. Então o versículo 3 em diante, eu estou falando, ele não tem nada, não tem nada a ver, mas ele não é sequência do versículo 1 e 2. O versículo 3 é algo que há 6 mil anos atrás o Senhor veio e botou em ordem. Olha, vamos ver um versículo, Hebreus 11. Hebreus 11 foi o versículo 3. O capítulo 11 fala da fé, mas vamos ler o versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, não é criado. Nós sabemos, logicamente, que pela fé nós sabemos que os mundos foram criados. Mas a palavra no original aí não é criado, é catartizo. Catartizo não é criação, é reconstrução. É você pegar algo e reformular. Vamos ler um versículo aí para entender. Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai. Zebedeu, consertando as redes. O que eles estavam fazendo aí? João e Tiago? Consertando. Essa palavra que eles estavam fazendo é catartizando o nosso português. Estou portuguesando, né? É catartizo. O que eles estavam fazendo? A rede que sofreu um rasgo nela por causa do trabalho que foi feito. Então eles estão indo e consertando, remendando ela, não é isso? Consertando. E essa palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 3, nós pela fé entendemos que os mundos foram catartizados, não é criados. Criados nós sabemos também, pela fé nós entendemos, mas a palavra não é essa. O Darby traduz como framed. Essa palavra quer dizer você arrumar uma coisa e deixar ele moldurada. Sabe, você vai arrumar uma coisa. Vamos arrumar aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Então eu quero arrumar assim.
Então, é isso que Deus fez. O versículo é esse que está falando. Nós entendemos que pela fé os mundos foram criados. Mas aí ele está falando do versículo 3 em diante. É a restauração. Então eles foram reformulados outra vez. Certo? Então daí sim, ele pegou e criou o tempo nosso. Versículos de Gênesis capítulo 1, versículo 3 em diante. O dia é dia mesmo, 24 horas. Então ali quando fala houve tarde da manhã, houve manhã e está... No primeiro dia, no segundo dia, era 24 horas mesmo. Então, ele pegou os astros e colocou-os para guiar o homem, marcar os tempos, baseado em dias, meses e anos. Então, é isso que ele fez. E é interessante que o universo não é só isso que nós estamos vendo, como falei. E ele fez isso, ele colocou em ordem o universo, porque o nosso sistema ele não dá parado, ele também fica andando. Ele vai andando no meio desse universo todo, tudo, e ninguém se encontra. Então, quando falar, pode cair um meteoro, pode dormir sossegado, que não vai cair meteoro nenhum. Enquanto eu estiver aqui, nós estivermos aqui, não vai cair não. Uma pessoa vai falar, então, não sei o que, vai cair. Como você sabe que vai cair? Enquanto eu estiver aqui, não é assim? Metusalém não quer dizer isso? Enquanto ele estivesse ali, ele continuava. Metusalém, lembra de Metusalém? Que viveu 969 anos? Metusalém quer dizer isso. Quando ele for tirado, isso é meio longo lá com a palavra, né? Quando ele for tirado, aí acontecerá. Seria mais ou menos traduzido isso. O que é isso? Quando Metusalém morreu, ele morreu. Então, enquanto nós estivermos aqui, não acontecerá. Então eu fico pensando, vai acontecer não sei o que, são os eventos futuros. E quando fala, e olha, outra coisa, irmãos, por favor, fala em Apocalipse aqui, as estrelas cairão e tal. Não, por favor, não é estrela, não se viu o tamanho de uma estrela? É um negocinho assim, uma estrela desse tamanho até isso aqui. Vai cair aonde isso aí? No quintal da sua casa? Não é, não é isso. Lá quando fala isso, porque os luzeiros foram colocados para o quê? Para governar, né? Para orientar. E essas coisas são figuras para nós das autoridades também que Deus colocou para nos governar, no sentido civil, não religioso, civil. Então Deus colocou as autoridades para governar. Então em Apocalipse, quando fala que as estrelas cairão, são as autoridades cairão. O mundo vai virar uma anarquia. Não que a estrela vai cair o mundo. Não tem nada a ver. Então, quando fala lá desses catástroves, é no sentido figurado. Porque imagina que as estrelas cairão, o Sol vai perder sua força. Imagina, o Sol diminuir alguns graus, e um gelo só. Quem estudou sabe disso aí, né? Se o Sol recuar ou diminuir tantos graus só, já acaba no mundo. E não é isso. Está falando das autoridades. As grandes autoridades perderão a sua força também. Então, no caso do Sol, o Sol perderá a sua força. São autoridades maiores. Então, isso aí que aconteceu no capítulo 1, do versículo 3 em diante, do capítulo 2, existe criação? Existe. Os animais não existiam, ele criou os animais. Então, ele fez o quê? Ele fez vara. O homem. O que o homem é? Era vara, asa e azar. O que o homem é? Então, deixa eu lembrar. Vara é você do nada fazer algo. Asa é você pegar de coisa que já existe e fazer uma outra coisa. E azar é você pegar também o que já existe, só que você vai remodular, fazer ele com um fim específico. O homem é. Por quê? Pegou do local que já existia, do pó da terra. Só que para o homem, eu ficava encanado. Como é que fala? Eu ficava, por quê, né? Porque leu o capítulo 1, Gênesis, vocês são em Gênesis, né? Leu o versículo 27. Como é que fala o versículo 27? Criou Deus o homem e a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso é vara. Isso é vara. Mas ele foi feito, porque olha, leu o versículo 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou os seus dias sobre
Tá, isso aí é azar. Então aí tá, formou, né? Não é criou, tá certo? É formar. É azar, porque ele pegou algo que já existia e remodulou com um propósito. Isso era o homem. Mas no capítulo 1 fala que ele era Bara. Criou Bara. Não tá certo. Por que não é somente azar? Porque o homem não existiu antes. Ele passou a existir. Olha que interessante. O homem passou. Então, na hora que soprou o fôlego de vida nele, ele fez o quê? Ele fez Bara também. Ele criou deu vida a uma coisa que não existiu. Então, isso foram com os animais também, né? Foram criados nesse sentido. Eles não existiam, passaram a existir. Então, aí em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, existem as 3 aplicações, tá? Então, olha isso aí. Então, esse é um assunto, irmãos, muito interessante com respeito ao homem. O homem não existia. Não existia. Passou a existir quando Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida. E depois dele ele tomou uma costela para fazer uma mulher de acordo com ele, o próprio homem. E ela também passou a existir diante desse ato de Deus. Ela não existia antes. Então nós, que nós não fomos criados, nós somos gerados. O único homem criado quem foi? E Eva também foi criada. A partir daí todos foram nascidos. Nós somos criaturas de Deus baseado no princípio de criação. Mas nós somos gerados pelo Pai. Então esse é o modo que nós existimos, que Deus assim estabeleceu. União do homem com a mulher, gerando filhos. Mas, quando nós fomos gerados no ventre de nossa mãe, nós aí passamos a existir. Nós não existimos antes, tá? Eu passei a existir no ventre da minha mãe, quando Deus deu, logicamente, Deus deu, porque isso é um ato divino, não é ato do homem, é um ato divino, Deus deu vida no ventre da minha mãe, pelo sistema humano de geração de filhos. Outra coisa, irmãos, o ato sexual, ele não é pecado. Foi Deus que criou isso. Antes de haver pecado, Adão e Eva foi dado a eles para que eles crescessem não, eles já eram grandes, multiplicassem. Que jeito? Por telepatia? Não. Eles tinham uma relação sexual. Quando fala que são os dois uma só carne, é justamente nesse ato. Porque, dá um exemplo, quando perde lugar à mesa, você um dia pediu lugar a mim, como pediu também, lugar à mesa uma vez. Pediu seu lugar à mesa. Quando você pediu o seu lugar, você está pedindo para você, e não para sua esposa. Uma disciplina para aplicar ao irmão, bota a irmã junto, que é uma só, não, uma carne só, não é isso, são separados. Então não confundamos as coisas. Então o que acontece estou dizendo isso porque nós vamos entrar agora na criação do homem, no pecado dele, no sentido que vai cair. O pecado dele foi justamente, irmãos, literalmente comer do fruto da árvore. Ele não deveria comer. Foi isso que ele fez de errado. O católico fala que o pecado original foi isso aí, que Adão foi lá possuir Eva. Isso é um absurdo, gente. Isso aí, Deus abençoou isso aí. Então, por favor, nós que somos casados, é uma bênção para nós, né? A relação sexual. E não é na segunda, na terça e na quinta, entendeu? Não existe isso. Existe essa regra que foi feita, inclusive, na religião, para colocar, como sempre, né? Para colocar um fardo na costa do coitado lá e da coitada, para fazer escravidão. O que é pecado é a relação sexual ilícita. Por isso que existe casamento. Não é a mesma coisa que eles estão fazendo, né? Estão solteiros, estão ficando em desobediência a Deus. Porque Deus deu casamento para quem fez isso. E outra, né? Adão casou com Eva. E não com Ivo. Então é outra coisa. Deus criou o homem e a mulher. Então o princípio divino é o homem e a mulher. Não existe homossexualidade no princípio divino. Então nós estamos entrando aqui agora nesse primeiro tempo aí, que chama-se inocência. Que Deus criou o homem nesse tempo aí. Nós não sabemos, eu não vou falar, mas nós não sabemos quanto tempo o homem ficou ou nesse estado de inocência. Inocência, irmãos, não é ignorância. Inocência não é
Não é ignorância. Inocência com respeito ao quê? Que Adão é inocente. Pecado. Porque quando nós vimos, nós não lemos tudo, mas quando o Senhor pegou, teceu o homem do pó da terra, fez dele um homem, né? Soprou fôlego de vida, e só foi no homem, não foi em toda a criação, só no homem, não soprou na galinha, no macaco, nada. Foi no homem. E ele passou a ser homem. Os animais já é outro contexto da criação. Então, na hora que soprou fôlego de vida em Adão, Adão sabia falar, ver, discernir, dar nome aos animais. Adão, o homem mais inteligente do mundo. Eva, a mulher mais bonita do mundo, arrastando mulher pro cabelo. Isso não é a doidice do homem que ele voltar a um tempo que não existiu. O homem, na verdade, ele regrediu pela queda de Adão. Houve todas essas coisas, essas anomalias que constam na história. Isso aí foi coisa dele que entrou pecado, não que existia homem desse jeito. Isso aconteceu depois, não antes de Adão. Adão foi o primeiro homem. E aí nós vemos que ele era o representante de Deus no mundo. Você acha que aquele, desculpa falar assim, aquele bicho lá que apresenta na história aí, ser o representante de Deus no mundo? Adão inteligente, responsável. Capítulo 2, versículo 15, por exemplo. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o ladrar e o guardar. O que é isso, verdade? Não é verdade? Em Adão, Eva, paraíso, para ser o Éden, né? Esse paraíso, na verdade, é no sentido gostoso da coisa, né? O Éden, né? Ele tinha responsabilidade. E o que Adão fazia lá no Éden? Pescar. Lógico que ele trabalhava de uma forma, puxa vida, né? Tranquila, né? Não tinha problemas, né? A terra produzia, né? Ele fazia qualquer coisa, a terra produzia. No entanto, é que no capítulo 3, quando ele cai, ele fala: agora a terra produzirá carne, espinhos, a cor, com o suor do teu rosto você vai comer do pão. Isso aí veio. Então, não era assim, Adão é uma maravilha. Não é que não fosse maravilha, né? Mas ele não era isso que a turma tem ideia, né? De ficar ali e ficar deitado lá. E o princípio para nós, espiritualmente, porque as coisas que existiram no Velho Testamento, existe a aplicação espiritual. O que quer dizer isso para nós? Nós, embora somos salvos, estamos no terreno confortável com respeito às coisas de Deus, irmãos, Deus não aprova a preguiça. Tá? Por isso que eu falei, irmãos, somos responsáveis, Deus não aprova a preguiça. Então, por favor, você tem responsabilidade de ler, de orar, de buscar as coisas do Senhor. Não para você ser alguma coisa, você já é. Para você desfrutar, você crescer nas coisas do Senhor. Não fica acomodado lá, que salvo mesmo. As reuniões, né? Frequentar as reuniões, evitar de faltar reunião, buscar as coisas do Senhor. É isso aí, né? Porque está tudo acomodado, está tudo dormindo, estou salvo mesmo, agora eu vou descansar. Né? Nós temos responsabilidade. Então Adão, ele era um homem inteligente. Outra coisa, Adão, ele era um homem natural. Ele não era espiritual. Tá, irmão? Ele não era espiritual. Adão, o dia que ele comeu o fruto da árvore que o Senhor comeu em mal, ele perdeu a comunhão que ele tinha. Ele era espiritual e ele não carnal. O que faz isso? Isso é ideia humana. Isso é ideia religiosa, na verdade, né? Falta de comunhão com Deus, ele desobedeceu e perdeu. Adão, ele era um homem natural antes e depois. O que ele perdeu foi a inocência. E um homem inocente, ele passou para ser o quê? Um homem culpado. Então, o estado, inclusive, de Adão, antes e depois, era a mesma coisa. O que ele perdeu, no sentido de comunhão, vamos chamar assim de comunhão, foi a comunhão natural que ele tinha com Deus. Mostra que o Senhor visitou ele, não é isso, na viração do dia? Como? Parecendo, tudo bem, não é? Nós sabemos que ninguém nunca mais viu a Deus. Nem Adão.
Então como? Não sei como. Mas fala que ele tinha uma comunhão natural, porque ele era representante de Deus no mundo. E quando fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é justamente isso aí. É a sua representação de Deus no mundo. Inclusive é uma coisa, irmãos, que o privilégio que Adão teve de ser o representante de Deus no mundo. Imagina. Ele era administrador, tudo mais, que Deus no mundo era ele. Então seria um privilégio que Adão tinha, que ele jogou tudo para fora. Lê um versículo. Lucas 4, versículo 6. Quando o Senhor foi tentado. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Porque a mim foi entregue. Quem que entregou para ele? Foi Deus que deu para ele esse poder, essa glória toda? Quem foi? Adão. No dia que o homem desobedeceu, ele sabia, irmãos, ele sabia que ele estava entregando para Satanás a escritura do mundo, vamos dizer assim, entendeu? Direito de posse, vamos chamar, deu a ele o direito de posse. Aí ele passou a ser o príncipe, o Deus desse céu. Quem que deu para ele? Deus? O homem. O homem era a cabeça da criação aqui de Deus. Olha que interessante isso. Então, quando ele fez isso, Adão fez no seu estado natural. Isso que é bom saber, irmãos, que Adão não era espiritual, porque existe uma linguagem errônea, muitas vezes falada, que o Senhor Jesus veio para morrer por nós, para trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Esquece. É completamente errado isso aí. Pode apagar literalmente. Não é nem vírgula, nada. Tira tudo. Paga tudo. A vida do Senhor Jesus, a morte do Senhor, a obra do Senhor, não foi para trazer nada de Adão. Pelo contrário. Foi para colocar fim. Vamos ler esse versículo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quem que é o primeiro Adão? Adão. Quem que é o último Adão? Jesus. Por que o último Adão? Na morte ele encerrou a criação. Sabe? Por isso que é chamado o último Adão. Porque ele vai falar, mas por que o último? Tudo continua igual, né? Não é verdade? O Senhor morreu lá e tudo continuou. Mas está falando aí que ele não é o último Adão. Ele foi o último Adão. Isso quando? Enquanto ele estava vivo. Ao morrer, ele encerra a triste história de Adão. Certo? E ele ficou na morte? Continua o versículo aí. Você leu o 45? Leia o 46 e o 47. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Quem que ele é? O que aí que fala no versículo 47? É o quê? Segundo homem. Não é segundo Adão. Segundo homem. Por que segundo homem? Porque ele agora, ressuscitado dentre os mortos, não é ressuscitado dos mortos, ressurreição dentre os mortos, ele se tornou cabeça da nova criação. O Senhor Jesus é cabeça de uma nova criação. Certo? Isso quando? Na sua ressurreição. Porque na sua vida ele veio assumindo a forma do último Adão, foi até a cruz, fez a obra de Deus, né, na expiação. Ao morrer, ele levou consigo toda a triste história de Adão e ressuscitou um novo homem, sendo ele mesmo, mas de uma forma nova, ressuscitado dentre os mortos. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos é o Senhor Jesus. Só existe um homem na glória. Quem é? O Senhor. Então, ele é a cabeça da nova criação. Entende? Vamos ler um versículo para ajudar esse pensamento? O Evangelho de João 20, versículo 19. 19, 20, 21. Vamos ali, por favor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, no meio da semana, encerradas as portas, os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajudado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso,
mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então aí nós estamos encontrando os discípulos trancados na sua casa, não sei casa de quem que era, mas eles estavam trancados nessa casa, com medo do judeu, da perseguição que se levantou diante da morte do Senhor também, e trancaram tudo e não entrava nem mosquito, né? Vamos falar assim, está tudo fechado. O Senhor pegou, se pôs no meio deles. Não é isso? Eles assustaram. Isso em Lucas fala que eles assustaram achando que estava vendo um fantasma. E o Senhor falou para eles, não temais, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede que o espírito, o fantasma, não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então eles apalparam e viram que era o Senhor e ficaram alegres. E ele até comeu com eles. Então esse quem que era? Esse era o Senhor que havia morrido na cruz, dado a sua vida, morreu, irmãos. E como diz o Garbi, morreu bem morrido. Ele morreu mesmo. Não foi um apagão que ao terceiro dia ele voltou para ver. Não foi nada disso, não. Ele morreu. E o que é morrer? É você deixar o seu corpo sair. O corpo vai para sepultura, para corrupção. Então foi isso que aconteceu. O Senhor morreu na cruz, ele saiu do corpo dele. O que é morrer? O que é a pessoa morrer? É justamente isso. Nós somos o quê? Qual a nossa consistência humana? Biblicamente dizendo assim, como se compõe o ser humano? Três partes. Corpo, alma e espírito. Quando eu morro, espero que não, espero ser arrebatado, óbvio, né? O que acontece? Porque na realidade, irmãos, nós vamos entender isso aí. Quem sou eu? Eu, irmão, corpo, alma e espírito. A única coisa que se divide, que é divisível, infelizmente, ainda por causa do pecado, é o corpo. Que Paulo chama esse tabernáculo, esse vaso. Então, o que pode acontecer? Eu posso sair dele. Recebido pela morte, óbvio, né? E através, normalmente, de uma desgraça, né? Ou fica doente, ou qualquer coisa. Então, esse corpo, embora é o meu corpo, mas eu não estou nele mais, estou fora dele. Então esse corpo vai para a sepultura e ele sofre corrupção. Só que eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu tenho inteligência, eu sei tudo. Eu continuo sendo a mesma pessoa, não sou outra pessoa, sou eu mesmo. Então, quando a pessoa morre, eu não viro uma alma penada aí, sabe? Não é isso, pelo contrário, é uma pessoa completamente consciente, é você mesmo. É você mesmo, não vai mudar nada, é você mesmo fora do corpo. Só que como cristão, nós vamos para um lugar que chama Hades, que é dividido em duas partes. Estou falando em termos físicos, né, vamos dizer assim, que Hades, na verdade, é o estado intermediário. Mas é um estado? Sim, mas eu vou para um lugar. Paulo falou, prefiro deixar esse corpo e estar com o Senhor. Ou seja, você vai para um lugar. O incrédulo, ele deixa o corpo na morte, ele vai para onde? Vai para o Hades também, mas junto com o crente ou não? Não, são dois lugares. Vamos chamar de sala de espera, né? São duas salas de espera. Uma do perdido e outra do salvo. Todo salvo que morre, ele vai para essa sala de espera aqui. E o perdido vai para essa sala de espera aqui. Isso nós encontramos em Lucas capítulo 16, né? Versículo 19. E do rico e Lázaro lá. Não precisa ler, não. Estou lembrando. Então lá o que acontece? Morreu o rico e morreu o Lázaro, não foi? Ambos morreram. Só que um foi para onde? O Seira. Quem foi? Lázaro foi para o rico e para o Seira Abraão. E o rico, que não fala o nome dele, ele foi para outro lugar. E havia um abismo no meio, vocês lembram? Havia um abismo no meio, que ambos não podiam fazer isso aqui. Ou seja, a pessoa quando morre, não tem mais volta. Não há reza que tire ele de lá, né? Pode acender vela, fazer missa de 7º dia, pode consultar cartomante, pode ir no espiritismo, a pessoa não sai de lá de jeito nenhum. O espírita fala, eu fui lá, um anjo caído, mas aqui ele não foi. Ah, mas foi minha tia, porque
coisa que só eu e ela sabíamos. Você acha que você está sozinho o dia inteiro aí? Está acompanhado 24 horas por dia. Em certo sentido, os demônios sabem mais da nossa vida que nós mesmos, entendeu? Essas aparições, essas coisas aí, isso é uma maligna, porque doutrinalmente a pessoa saiu desse mundo pela morte, ele vai desse lugar e ele não sai de lá. Ele não sai de lá. Exceto se o senhor quiser. No caso de Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. Lembra deles? Quem eles eram? Moisés e Elias. Porque o Senhor trouxe eles. Então o Senhor ressuscitado dentre os mortos, fisicamente. Que corpo que era esse corpo dele? Era o mesmo corpo que ele deixou na sepultura? O mesmo corpo. Ressurreição é voltar para o mesmo corpo. Tá? Às vezes, por engano, ou por, sei lá, a pessoa fala assim, então, quando a pessoa ressuscitar, receber um corpo novo, não vai receber corpo novo. É o mesmo corpo. O estado é diferente. Então, o Senhor era o mesmo corpo dele? Era. Só que agora é um corpo glorificado. No entanto, ele foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. Por quê? Como é que ele entrou na casa lá? Não sabemos, mas ele entrou. E era ele? Pai, mas como ele entrou aqui? Como é que ele sumia? Em Maús, na hora que ele entrou. Então, quando ele entrou na casa deles lá para ficar com eles, ele reconheceu o pai, quando ele partiu o pão, né? Conheceu e ele sumiu. Então, esse é o corpo, é um corpo glorificado. Então, Cristo, cabeça dessa nova criação. Ele se torna cabeça da nova criação na sua ressurreição. Por isso que no versículo 9, 20 e 21, lá de João, o versículo 21, capítulo 20, nós lemos, né? Disse-lhes, pois Jesus outra vez, faça já convosco, assim para eu também vos envio-vos. De bênção soprou sobre ele, recebei o Espírito Santo. O que ele fez? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio para habitar neles, não é isso? E o que o senhor está falando aí? Uma vez eu perguntei para o irmão, então, irmão, e agora aqui, como é que faz esse versículo? Aqui está querendo dizer o seguinte, receber, soprou sobre ele e disse, receber o Espírito Santo daqui a 50 dias. Está escrito, receber o Espírito Santo. O que é isso? O que ele fez com Adão? Quando ele fez Adão? Soprou nele, em Adão, o fôlego de vida. E fez dele imagem e semelhança, que é representante dele. Fez dele participante da natureza divina. É isso? Ao soprar era o fôlego de vida de Deus para o homem. Por isso que Adão foi chamado filho de Deus também. Ele faz parte da criação de Deus, é a comunicação de Deus. Então o Senhor Jesus, esse homem ressuscitado aí, o mesmo, irmãos, que soprou nas narinas de Adão, estava ele aqui agora, soprando sobre eles quentes, somente sobre crentes. O Senhor, depois de ressuscitado, não apareceu para nenhum incrédulo, somente para os seus discípulos. E aí, ele está ressuscitado, inaugurando a nova criação. E a fonte de vida da nova criação é o Espírito Santo. Então aí não é um Pentecostes, na verdade, é a inauguração da nova criação, daquele que é cabeça, ele é o cabeça da criação, porque ele tinha o poder agora, porque ele é o Senhor, de inaugurar, ele sendo o Senhor disso, então ele assopra o fôlego, ele que assopra o fôlego de vida, porque ele é o Senhor. Dá para entender isso aí? Então ele estava inaugurando a nova criação. E essa nova criação, quem tem parte nessa nova criação, é só crente. É só crente que tem parte. Aquele que tem nova vida, tem parte nisso. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, por favor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Não estou colocando defeito na Bíblia, não. Alguém tem o rodapé desse versículo aí, não? O que está escrito aí? Criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. O que é isso? Faz parte da nova criação.
nós estamos ainda, infelizmente, nesse físico, sujeito a doenças, sujeito até à morte, se o Senhor não vier. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda nessa natureza aqui. Então não confunda criatura com criação. Nós fazemos parte da nova criação. Porque ainda, desde que eu me converti, não mudou nada. Então, o que nós temos da nova criação, o que é? Que é a nova vida. Nascer de novo, né? O que é nascer de novo? Mudei de religião, virei crente? Não. Nova vida, literalmente uma vida que você nunca teve antes, nem Adão. Nem Adão. É uma vida divina que Deus deu em nós. E foi aí que começou toda a história para nós. E foi um dia que eu tive a brilhante ideia de buscar Jesus. Eu não me vou nada, nossa, eu tenho vergonha de falar o que eu falei de Deus na minha vida. Só misericórdia, não. Quero pra carregar na cabeça e matar. O que me fez me mudar de ideia? Mudar de ideia? Não, é natureza. Natureza. Então nós recebemos vida para entender primeiramente o miserável estado que nós estávamos. E dentro dessa condição, nós buscamos salvação. Logicamente, aonde? Em Cristo. E daí, diante de termos crido nisso, daí vem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a nova vida. Vamos pensar, eu tenho nova vida, agora tenho Espírito Santo. Nova vida é uma coisa. Nascer de novo é uma coisa. Ter o Espírito Santo é outra coisa. Faz parte do pacote, vamos dizer assim, entendeu? Mas não confunda as coisas, não. Então, nós somos espirituais. Adão, nós temos comunhão com Deus. Adão tinha, como nós não. Nós falamos, a gente às vezes vê o Velho Testamento, vê Abraão, Moisés, né? Irmãos, puxa vida, né? Muito mais do que eles. No sentido, não estou desprezando, estou falando em termos de comunhão. Estamos em comunhão com Deus. A vida nossa é a vida divina. E essa vida, ela não perde. Por que Adão caiu? Adão era perfeito? Por que ele caiu? Ele não era perfeito. Naturalmente estava tudo em ordem. Mas na primeira prova que veio, ele caiu. O Senhor Jesus, por isso que eu falei, o Senhor Jesus era perfeito? Ele tinha chance de cair? Não, jamais, não podemos nunca imaginar isso. O Senhor Jesus nunca teve parte com o pecado. Nunca. Na cruz, quando ele foi feito pecado por nós, irmãos, ele estava figuradamente, falando nas figuras do Velho Testamento, os animais que faziam parte, né, confessavam o pecado do animal, o animal morria pelo pecador, enfim, aquela história toda. O Senhor Jesus, no certo sentido, ele levou sobre si. Ele fala que foi feito pecado por nós, mas ele se tornou um pecador. Não, ele era perfeito, sempre foi perfeito. É que ele foi o nosso representante diante de Deus em juízo. Ele foi o nosso representante. Tinha que ser nada mais do que o perfeito. Não falava isso, o cordeiro, sem mancha, sem mácula, ele tem que ser perfeito, o cordeiro, não é isso? Para se oferecer. Então ele tratou com o pecado. Então quando fala dele tocando ao pecado, não é que ele se associou alguma vez com o pecado, nem na cruz. Ele foi o representante nosso. Digo isso porque muitos pegam lá de Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez e depois disso no juízo, assim como em Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aparecerá segunda vez sem pecado. Ah, então ele tinha pecado? Não. Então acabando de falar, ele veio. Lê o versículo outra vez. O próprio versículo já está respondendo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ou seja, a obra de Cristo na cruz que tratou com o pecado, não é isso? Daí aparecerá a segunda vez sem relação com o pecado. Ele vai voltar outra vez, mas para tratar com o pecado? Não. É isso que ele está falando. Não está sem pecado. Aí está dentro. Agora que ele tem sem pecado. A morte. A morte foi predita por Deus no sentido de se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Satanás foi para Eva e disse para ela, certamente
não morrereis. Certamente morrerás. Certamente não morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, seus olhos vão se abrir e você vai seguir Deus, conhecendo o bem ou o mal. Certamente não morrereis. Ou seja, Deus está mentindo para você. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele sabe que no dia em que dele comeres, abrirão seus olhos e você vai seguir Deus. Mas, o que ele queria antes lá atrás? O que ele queria? Qual foi o pecado dele? Queria ser que nem Deus. Ele queria tomar o lugar do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Ele queria tomar o lugar do Criador, do Senhor Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? 3 pessoas da divindade. Quem é o inimigo do Senhor? Quem é o inimigo da carne? Nosso, né? Da carne no sentido do Espírito Santo. Onde está escrito isso aí? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Esse é o inimigo do Espírito Santo. Como é que fala? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e o 17. Versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência. Espírito que é esse? Espírito Santo. Maiúsculo. Andai no espírito E não cumprireis a concupiscência da carne. da carne. Por quê? Porque a carne cobiça contra o espírito, Isso é milita. e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas de Deus. É milita, né? Não é isso, irmão? Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não é isso? Então, o Espírito Santo em nós, é ele que milita, ele que luta contra a carne, e a carne contra ele. Nós não devemos entrar nessa briga. A religião ensina você a refrear as suas próprias. Ela joga tudo em cima das suas costas. E você fala, puxa, por isso que criam leis. Eles começam a obedecer aquelas leis da religião, daí você acha que está certo, está pronto. Não é nada disso. O Espírito Santo ele tem poder de refrear a carne. É ele que tem poder, não nós. Então, irmãos, quando nós somos tentados, temos provas, é ele, não vai querer entrar no meio disso aí, você vai perder. E a outra pessoa da divindade, quem é? O Pai. Quem que é o inimigo do Pai? O mundo. Esse mundo é o sistema do mundo. É o sistema do inimigo. Esse sistema. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. O inimigo é isso. Então existem esses 3 inimigos. Porque Satanás falou, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Nossa, você vai conhecer o bem e o mal. E ela acreditou. Comeu e deu a Adão. Na hora que ela deu o fruto para ele sabia o que estava fazendo? Sabia. Mas ele não sabia as consequências, tá? Sabia, como fala, teoricamente, vamos chamar, né? Teoricamente ele sabia. Ele não sabia a profundidade, as consequências, como realmente, o que era a morte. Morte é um horror, né? Conheceu isso da pior forma que existe, eu acho. Adão e Eva conheceram a morte da pior forma que existe. Como é que eles conheceram? Qual foi o primeiro contato com a morte que eles tiveram? Eles pegaram Abel. Pegaram Abel morto, assassinado. O irmão matou um pouco morto ali. Abel. Viram se pegasse um filho então, morto. Cansaram. Pois provaram a morte deles também. Eles provaram eles mesmo a morte também. Então, diante disso, como vocês lembram, né? O que eu estou falando aqui, irmãos, são versículos, coisas bíblicas, né? Mas vocês lembram que eu estou falando que Adão sabia o que estava fazendo? Vocês sabem o que está escrito, né? Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, por favor, do versículo 11 em diante. A mulher aprende silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque o primeiro foi informado a Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada para não presenciar. Eu que falo que isso é preservado, né? Nossa missão de noite, tal. Aí não é marido, tá?
Vê outra versão, lê essa versão como é que fala aí. Por favor, Marcos. Primeira prenda dos Deus, foi Jesus Cristo. Não permite que me ensine, eu amo isso. Seja como silêncio, porque eu tenho que não permite que a mulher exerça autoridade de homem. Nós não estamos falando quando fala da mulher do homem, não é marido e esposa. É o homem e a mulher. Ele está falando duas coisas aí. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? Primeiramente pela criação. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso é uma coisa. Na criação, também Deus colocou primeiro Adão, e depois ele fez Eva e trouxe para ele, para ser esposa dele, e ficar com ser uma ajudadora do homem para ele. Não é isso? A criação dele já foi assim. Daí ele fala da queda. E a mulher não. Como é que fala aí depois? A mulher. Adão não foi morrido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu no isso. Então, aí na queda, ela também acreditou, Satanás foi iludida. Adão não. Adão sabia. Então, quando ele pegou do fruto e comeu também, ele sabia muito bem. Ela achou que era aquilo mesmo. Ela acreditou. Adão não sabia o que ele estava fazendo. Só que, logicamente, por amor a ela, ele fez isso. Então, daí entrou a morte, logicamente. A morte entrou. E entrou mais uma coisa. Maldição. Por que entrou maldição? Porque o Senhor foi maldita e a terra foi tua causa. Toda a maldição entrou na criação também, não só na raça térmica. Toda a criação sofre, não é isso? Romanos capítulo 8, versículo 19, ele fala, estou certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada, pois toda a criação sofre e suporta dores até agora, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos capítulo 8, versículo 19 e 20. Então ele fala de nós ali, tendo que as primícias do Espírito Santo, ou seja, nós fazemos parte da nova criação, mas também nós sofremos juntamente com toda a criação. E padecemos as consequências dessa criação caída aí. Satanás, quando ele caiu, ele deu sentença para ele, não foi? Qual era o juízo dele? O inferno. Está lá? Outra vez, está lá? Ainda não. A morte entrou por Adão. Não é isso? Romanos 5:12. Entrou por Adão a morte. E a morte passou a todos os homens. Por que passou? Porque todos pecaram. Não somente Adão. Não tem nada a ver com Adão. Adão foi nada a ver com a vida dele. O que você faz na sua vida? Você não é um pecador igual. Então, o que aconteceu aí? Que se a morte entrou elemento. O que é isso? Hades. Hades não é inferno, por favor. Tá? Nós já falamos um pouco aí. Hades não é inferno. Sheol ou Seol é do Velho Testamento, é hebraico. É o mesmo significado do Novo Testamento, o grego, que se chama Hades. É a mesma coisa, é o mesmo estado. Então, o homem, ao morrer, Deus fez um lugar, por assim dizer, no qual, quando ele morre, ele vai, como nós acabamos de falar agora. Hades, no estado terminado. Passar para o próximo tempo. Irmãos, a dispensação só existem 3. Quais são? Lei, graça e o milênio. Os demais são tempos. Então, depois que Adão caiu, aí veio a época chamada consciência. O que é consciência? É o homem sabendo do bem e do mal. Muitos dizem assim, Adão tinha conhecimento do bem e passou a ter conhecimento do mal. Conhecimento do bem e do mal, ele foi adquirido na queda. E o que é isso, conhecimento do bem e do mal? É algo que ele passou a saber e ter conhecimento nele mesmo. Por que na hora que ele comeu do fruto, eles viram que estavam nus? Será que eles não sabiam que estavam nus? Sabiam. Como que sabia que estavam nus?
Mas por que fala? Então viram que estavam nus. O que é isso? Viram o mal neles. Qual era o problema do fruto lá da árvore? Nada. Mas comer dele era o problema, porque foi dito para não comer. O fruto em si não tem problema. É a desobediência. Então ele passou a ser consciente. E Deus permitiu, irmãos, isso, consciência. Um ponto muito importante na vida do cristão, inclusive. Né? O homem tem isso, o homem no mundo tem isso. Ele rejeita, mas ele tem consciência. Porque ele é a criação de Deus. Deus deixou ele com consciência, permitiu consciência. Por isso que não existe ateu, né? Pode existir ateu, mas ateu existe. Pode falar de alguma coisa. O ateu ele gosta de mostrar que ele é ateu, ficar acima dessas ideias humanas aí, vai dar consciência. Digo isso porque, biblicamente, o homem tem consciência. Deus fala com ele. De hora, quando, não sei, mas Deus fala com ele. Então ele passou a ter consciência, ou seja, comum conhecimento, como um homem caído. Não como Deus, mas como um homem caído, ele passou realmente, foram abertos seus olhos e viram que Deus. E o conhecimento do bem e do mal, mas como o quê? Como um homem caído, não como Deus. O Senhor Jesus tinha conhecimento do bem e do mal? Então, ele tinha conhecimento como Deus tem. Então, e é isso que nós estamos colocando, ele tem conhecimento do bem e do mal, mas sim. Ou seja, ele tinha consciência do bem e tinha consciência do mal. Só que ele não tinha jeito de refrear o mal e entrou naquele estado de um homem caído. Bom, vamos andar para trás. Essa consciência da verdade veio depois do homem caído, né? Ou seja, é resultado, mas graças a Deus, Deus deixou consciência. Paulo fala muito bom dizer, fala várias vezes de consciência no Novo Testamento, né? Não rejeiteis a boa consciência, que alguns tendo rejeitado, naufragaram na fé. Ele fala muito de consciência. Só que consciência, irmãos, como sempre, né? Cada coisa deve ser assim, tem que ser regida pela palavra de Deus. Consciência só, né? Na minha consciência não me acusa nada, não. Viu? Pastor? Não, como é que a palavra fala? O Saulo, com boa consciência, matava cristão. Fala certo? Aquele jeito de fazer, porque tem vergonha de fazer. Mas uma consciência só, ou seja, boa consciência só, não basta, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Nesse tempo aqui, foram 1656 anos. Deus não expressou nenhum mandamento direto para eles. O homem foi deixado na sua consciência, mas no fim ele foi completamente contra Deus. O que aconteceu para acabar com tudo? E houve veio colocar fim nesse tempo aí. O que aconteceu com o homem aí? Nesse final de tempo aí? Só que a palavra fala, viu Deus que a maldade do homem era continuamente má, seus propósitos, etc. e tal. E se arrependeu Deus do perfeito homem, e ele fala, destruirei o homem, o animal, e destruir tudo, e acabar com o mundo. Mas Noé achou graça em Deus. Vai continuar. Pegou Noé e trouxe uma nova ordem de coisas para Deus chegar lá. Mas ele fala, poupou Noé para um novo mundo. Vamos ver se possível. Vamos lá, é Gênesis 6. Aí a gente já para aí, viu? Olha o versículo 1 em diante, por favor. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres e todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava
imaginação dos pensamentos, e seu coração era só máquina de homem. Tá bom. Opa, aí tá bom. Então isso aqui é o que Deus viu. Tá? O que Deus viu. Porque o mundo, falando como homem, né? Falando como homem, devia estar muito bom na época. Viu? Mas para Deus, Deus nunca maldava. Porque a terra estava bem, estava com grandes homens, o mundo estava até esses grandes aí, inclusive grandes homens, foram frutos dessa geração de anjo caído que abandonou seu estado original e vieram até aqui no mundo, se misturaram aqui. Um ponto tal que Deus, se é que eu posso dizer assim, Deus não tem mais o que fazer. Ele destruiu tudo. O homem se corrompeu no seu estado, mas Noé não era um homem que a Deus, ele era da linhagem de Sete, ele não era chupóstico, ele se destruiu também, por causa dos outros. Mas Deus deu aqui uma oportunidade, vamos chamar nesse tempo aqui, para o homem se arrepender. Quanto tempo o Senhor deu para o homem se arrepender? 120 anos. 120 anos. Por isso que fala aí, o versículo fala isso aí. Isto este, ele é mau, seus dias serão, qual que é o versículo? 120 anos. Isso. Leia, por favor, irmão. Então disse o Senhor, e não concederá um espírito para sempre do homem, porque ele não é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. O que é isso? Ele ia viver só 120 anos agora em diante? Não, ele ia destruir tudo. Como é que ele ia viver 120 anos? Ele está dizendo que ia suportar o homem 120 anos ainda. Por quê? Porque ele sabia que ele ia pegar Noé e ia dar para Noé a planta de uma arca para que ele fizesse uma arca para se safar do dilúvio que ia vir com o mundo. Certo? Então Noé passou a construir essa arca e ele levou 120 anos para construir. Foi o tempo da longevidade de Deus pregando por Noé o evangelho da época lá, que era a justiça. Justiça que Deus ia fazer justiça no mundo. Arrependimento. Só que ninguém creu. Somente 8. Foi Noé, sua esposa, sem o Jafé e suas esposas. Só que quando Deus falou com Noé, ele nem filho tinha. O Senhor falou com ele, Noé tinha 480 anos. Ele passou a ter filhos quando ele tem 500 anos. E entrou na arca com 600 anos. No segundo mês ele entrou, foi o ano de Noé. Então é interessante isso, que Deus teve um tempo ainda suportando tudo isso, 120 anos. E lá, nem estava tudo morto, porque o Senhor fala isso, né? Em Mateus, nem esqueci Mateus, por favor. Mateus 24, 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé foi na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, o que estava lá, como é que estava? Horror, estava uma desgraça lá, como é que estava? Os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam, até casavam, estava no casamento, estava tudo. Até que estava bom, ao olho humano, vamos dizer assim. E na época de Ló, ele cita de Ló aí também, fala de Ló também, assim como foi nos dias de Ló. Compravam, vendiam, e fala que eles casavam. Era corrupção moral. Aí ainda esses tempos estavam casando. Mas estava em ordem? Não, Deus ia destruir tudo. O estado geral, mas mesmo assim, Deus deu longanimidade, 120 anos. Ou seja, Noé pregava para ele, principalmente pela construção da arca. Ou seja, a voz de Noé era. Então, irmãos, por exemplo, pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? O irmão falou assim, pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, você fala alguma coisa. Né? Então, na verdade,
A nossa vida deve ser como foi com Noé. Estou dizendo isso porque Pedro fala isso com Noé. Noé, quando recebeu a notícia de Deus sobre ele fazer arte, etc. Tal, fala que Pedro fala, o mundo guinta. Noé passou a ver o mundo guinta. Ele passou a viver, irmãos, embora aqui, no meio de tudo aquilo que ele olhava, sabia que estava condenado por Deus, tudo estava condenado, ele fez a arca aspirando, desejando ir para esse mundo novo de Deus e levar ele. Ele passou a viver já como embora estando ali, aquele mundo para ele já era um mundo limitante, a coisa não passava. Então nós também, irmão, nós vivemos na verdade um mundo limitante, porque isso aí vai ficar, irmão. E diz aí, não perceberam. Não é isso? Fala aí. Fala aí. Não perceberam a perseverança de Deus. E é interessante que lá em Gênesis nós vemos que ele entrou na arca, Deus fechou a porta, e ele ficou uma semana lá. Uma semana ficou a porta fechada, aí que vem Deus. Ou seja, isso fala assim, ele não perceberam isso, ele não diferença. Imagina, irmão. Terminou a arca, eles vieram para falar, se terminou a arca, como é que vai acontecer essa chuva, que vai ficar besta, tudo. Não está vendo isso. No entanto, ele entrou, Deus fechou e não perceberam que ele fala isso. Isso chama-se indiferença. Irmãos, pensa nisso. No Velho Testamento, por exemplo, os sacrifícios em Israel, existia sacrifício até pelo pecado de ignorância. A pessoa fazia sem pecar pecado, existia o sacrifício, porque pecado é pecado. Não tem como. Então existia o sacrifício pelo pecado de ignorância. Mas não existia sacrifício pelo pecado